Graça e paz, meu amigo irmão, é bom estar aqui com você em nossa devocional de esperança e vida. E para nossa meditação de hoje, eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Oséias, em seu capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 1 até o 4. Oséias, capítulo 11, de 1 a 4, nos diz: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzindo-o pela mão, mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. Guiei Israel com os meus laços de amor, tirei o jugo de seu pescoço, e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Até aqui, queridos. Bom, nós fizemos essa leitura até o versículo de número 4, embora eu quero aqui meditar um pouco consigo durante todo esse capítulo de número 11. E de uma maneira muito simples, eu gostaria de lembrar-nos que esse capítulo 11 de Oséias, ele vai tratar do amor de Deus pelo seu povo. E nós podemos aí dividi-lo em algumas partes, das quais eu gostaria de destacar 4 delas. A primeira delas, que é esta justamente a qual nós acabamos de ler, o Senhor Deus está falando sobre o seu chamado, o chamado que ele faz ao seu povo. Ele chama o seu povo para um relacionamento íntimo e pessoal com ele, a partir do qual ele vai cuidar, o qual ele vai amar, o qual ele vai prover o seu povo. Só que esse chamado de Deus, ele também é revelado aqui como um lamento do próprio Deus. Porque, embora ele esteja chamando esse povo para si, esse povo insiste em rejeitá-lo, insiste em adorar a si mesmo e buscar ídolos que satisfaçam as suas necessidades pessoais. Então, nós vamos ver agora, a partir do versículo número 5, e eu desafio você a realizar essa leitura bíblica na sua casa, que esse Deus, ele revela que o seu amor por Israel não é um amor, não é uma paixão, ele não é passageiro, ele é duradouro. E ele não é baseado nas ações do seu povo, mas é baseado em si mesmo. E ele é um Deus santo, como ele mesmo vai revelar aqui nesses versículos. Ele é um Deus que não é homem, e como ele mesmo diz em sua palavra, ele não é homem para mentir. E aquilo que ele falou, ele cumpre ao seu tempo e ao seu modo. Então nós vamos ver que esse Deus que ama o seu povo, ele tem um amor consistente, um amor inabalável, que não é baseado em barganhas, em trocas ou naquilo que o seu povo possa fazer por ele. Pelo contrário, ele é o Deus que faz. Inclusive o Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo por meio do seu Espírito, conforme nós sabemos pela sua palavra. Então nós vamos ver agora que esse Deus que ama o seu povo de maneira inabalável, ele também revela ao seu povo que o pecado de negar a Deus, ele tem uma consequência. Você vai poder ver isso a partir dos versículos, né, nos versículos 8 e 9, na verdade. O Senhor Deus revela que existe uma consequência para o pecado, mas ele insiste em amar o seu povo. E nós sabemos ainda pela sua palavra que esse é o Deus longânimo, o Deus misericordioso, que não é tardio em cumprir as suas promessas, mas que as faz em seu tempo e a seu modo, de maneira que o seu nome será glorificado. Então, nós vemos aqui que esse Deus que tem uma consequência ao pecado da desobediência do seu povo, ele tem sido longânimo para que esse povo tenha a oportunidade de arrependimento. E ele insiste em buscar, em chamar esse povo ao arrependimento sincero. E a prova grande, queridos, de que o nosso Deus, ele é longânimo para isso, é que ele realmente já cumpriu a sua promessa. Veja que lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 15, vai haver uma menção sobre o que acontece aqui no livro de Oséias. Né? Quando ele diz, do Egito chamei o meu filho, ele não está só falando ao povo de Israel, de que ele libertou lá atrás no livro de Êxodo, mas ele está falando também do próprio Cristo, do próprio Messias, que veio para a redenção completa do homem. Então ele está aqui revelando o próprio Jesus como a solução, como aquele que veio para nos buscar, para nos resgatar. E eu acho isso maravilhoso demais, porque isso nos inclui nessa promessa, isso nos inclui nesse amor que é inabalável, nesse amor que nos atrai para ele com cordas de amor, para que nós possamos ter esse relacionamento íntimo, pessoal e ativo com o Senhor. Veja que ele vai dizer aqui
nos versículos 8 e 9, ele vai dizer: como eu poderia desistir de você, Israel? E ele diz isso: como eu poderia desistir de você? Como ele poderia desistir de nós? Por isso ele insiste, por isso ele é longânimo. Ele não é tardio em cumprir a sua promessa de que Cristo Jesus haveria de voltar para nos buscar, mas ele tem demonstrado a sua misericórdia e a sua longanimidade, nos dando essa oportunidade de arrependimento, nos dando a oportunidade de olharmos para ele e entendemos que é ele que tem cuidado de nós, que é ele que tem nos amado, que é ele que tem nos provido, que é ele que tem nos sustentado em todas as coisas. Veja que ele vai dizer: o meu coração está dilacerado e a minha compaixão transborda. Ele é o mesmo hoje. O mesmo Deus que anunciou ao seu povo, que o libertou do Egito e o trouxe para si. Ele continua hoje olhando para mim e você, igreja do Senhor Jesus, e dizendo: olha, eu amo vocês, eu tenho compaixão de vocês. Por isso eu estou sendo longânimo para com vocês em cumprir a minha promessa. Então, o Senhor tem nos trazido, nos dado essa oportunidade de nos arrependermos, muitas vezes de adorarmos a nós mesmos, de idolatrarmos a nós mesmos, de queremos ter supridas apenas as nossas vontades, como o povo de Israel fazia no passado. O Senhor Deus tem nos dado essa oportunidade de olharmos para Ele, de nos arrependermos e de então vivemos um relacionamento íntimo e pessoal com Ele até o glorioso dia de Cristo. Para concluir, queridos, nós vamos ver nos últimos versículos que Jesus ele nos faz um chamado à mudança e à restauração. Ele chamou Israel para ter uma vida diferente. Olha, eu não quero vocês vivendo como antes, mas eu quero vocês vivendo de uma maneira nova, para o louvor e glória do meu nome. E aí esse mesmo chamado, ele é feito a mim e a você, para que eu e você possamos então viver de maneira diferente a qual vivemos até hoje. A palavra do Senhor diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é esse Deus novo, que tem uma novidade de vida constante para nós. É isso que ele nos chama para viver. Para vivermos essa novidade de vida de maneira que o seu nome seja glorificado, de maneira que o seu nome seja exaltado. Qual será a sua resposta ao Senhor nesse dia? Você irá insistir em idolatrar a si mesmo, em buscar apenas os seus interesses, ou você irá atender a esse chamado desse Pai amoroso, desse Deus amoroso, desse Deus que insiste em te amar e amá-lo também de todo o seu coração, alma e entendimento e dedicar-se a obedecê-lo? Que a minha e a sua resposta ao Senhor seja diferente do que foi até agora. Que a cada dia eu e você possamos nos apegar mais a esse Deus que nos atrai para si com cordas de amor e vivermos esse relacionamento com Ele de maneira íntima e pessoal e de maneira constante até o glorioso dia de Cristo. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, atendendo ao seu chamado, andando com Ele em amor, vivendo essa novidade de vida, para que o nome dele seja glorificado em ti e através de ti. Um grande abraço e até a próxima.